Nesse vídeo a gente retoma o conceito de ideologia em Marx. A gente desenvolve um pouquinho mais, diferente do vídeo anterior, em que a gente viu alguns pressupostos e que a gente acaba, para entender o conceito de ideologia, tendo que entender o que é a dialética, o conceito de dialética, a dialética específica do Hegel, que de uma certa forma ela vai além da lógica aristotélica. Na lógica aristotélica, um objeto, um fenômeno, uma identidade, digamos assim, seria talvez o termo mais correto, né? Não pode ser relacionada à sua negação, ao seu oposto. Na lógica dialética, uma caneta tem todos os atributos de caneta, mas não tem o atributo de caderno. São duas coisas que não são a mesma coisa. Mas numa visão dialética, e depois especificamente dialética marxista, a gente pode dizer que as coisas estão em oposição, as coisas se constroem pela sua negação, e não é uma contradição. Pode ser um conflito, mas não uma contradição no sentido lógico. Porque, usando o exemplo anterior, embora não seja um bom exemplo, a gente pode dizer que o lápis, por exemplo, está em oposição ao caderno. Mas o lápis só é lápis porque ele é a negação do caderno. E o caderno só é caderno porque é a negação do lápis. Agora vejam que o sentido do lápis, no sentido, é o caderno. E o caderno é um objeto que foi feito para ser preenchido. E ele precisa então do lápis ou da caneta, tanto faz. Ou seja, né? A razão de ser de um lápis está relacionada à razão de um ser de um caderno e vice-versa. E aqui a gente forma uma totalidade. São objetos diferentes, são objetos opostos, mas que de uma certa forma um não existe sem o outro. Na visão do Marx, é pensar, ou a preocupação do Marx é pensar essa lógica dialética e aplicar essa lógica dialética, diferente do Hegel, que tinha uma visão idealista, e que o Hegel tem uma visão não só idealista, mas também religiosa, e que a perfeição e a totalidade, de uma certa forma, seria um espírito ou Deus, o Geist, como chamaria o Hegel, né? E o Marx se apropria dessa forma de raciocínio da dialética hegeliana, mas ele vai aplicar essa lógica para entender a sociedade. E aí existe o método marxista de análise, que parte do mais simples para o mais complexo. Isso significa, o mais simples é a primeira percepção, a percepção imediata, mas ela não explica, não é o ideal. Tu vai construindo, teoricamente, algo maior, até ter uma compreensão menos alienada da realidade. E aqui, veja bem, estou falando em totalidade e a importância da totalidade no pensamento marxista. Então,
a não compreensão dessa totalidade geraria o que a gente pode chamar de alienação. Alienar é perder algo que a gente está fora de nós, que a gente perde, né? E o que a gente perde? Primeiro, a gente perde a si mesmo. Aqui é um ponto importante, vocês vão encontrar lá na ideologia alemã. O primeiro ponto importante é que a origem da ideologia e a origem da alienação está em dois momentos da história. Quando surge a propriedade privada, que segundo Marx não é natural, e que uma questão tem a ver com a outra, que é justamente a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Aqui a gente teria, na visão do Marx, a primeira alienação, a fonte da alienação. Por quê? Porque o trabalho intelectual não deveria estar desassociado do trabalho intelectual, que é o que Marx vai denominar de praxis. Depois o Gramsci vai usar bastante esse argumento, esse raciocínio, esse conceito. O Gramsci se apropria desse conceito, né? O que é a praxis? Se a gente pensar lá no mundo pré-histórico, quando o homem descobre a agricultura, ele descobre a agricultura, o fazer a agricultura naquele momento é uma prática, ele aprendeu aquilo na prática, mas ele também desenvolve uma teoria. Ou seja, ele trabalha mentalmente uma informação, né? Isso é um trabalho mental, porque se não fosse, a gente não teria chegado na agricultura, a gente estaríamos ainda na esfera do caçador-coletor. A agricultura é a criação de ferramentas. O homem foi lá e na prática percebeu que ele lascando uma pedra na outra vai gerar uma lâmina, que vai ser mais fácil cortar alguma coisa. Ou lascando uma pedra na outra vai ter o fogo. O homem nesse momento exerce a praxis, no sentido de que a ação dele é guiada por uma teoria. Aqui não há uma separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Porque a percepção do fogo, a percepção da fabricação de uma lâmina é um trabalho intelectual, ou seja, é um trabalho que o indivíduo está usando a mente, está percebendo aquilo, está teorizando sobre aquilo, está fazendo uma teoria. E, como a gente vai ver num outro momento, a categoria trabalho é fundamental. E a propriedade privada, que não existia, que não é uma relação social natural, ela surge, de uma certa forma, quando começa a expropriação do resultado do trabalho de um homem por outro. Ou a negação da possibilidade de um outro trabalhar, vamos pensar lá na agricultura, naquela terra. A propriedade privada, justamente por não ser não estar na natureza, né, é a negação. Entender que a lógica da propriedade privada significa que enquanto que alguns têm, os outros não têm. Só existe propriedade privada porque
existe aquele que não tem. E a propriedade privada, no sentido não só de uma casa ou de algo assim, mas a propriedade privada dos meios de produção. Quando a gente começa a fazer a divisão do trabalho, a gente começa também não só a fazer a distinção entre aqueles que pensam, né, aqueles que trabalham, como a divisão fordista, mas a gente começa também, né, a fazer a divisão entre aqueles que são donos dos meios de produção e aqueles que são donos da capacidade de trabalho. Onde é que entra a ideologia nisso tudo? Bem, a produção da sociedade envolve relações de produção. E nisso o homem se produz nessas relações de produção. Nós somos, que é o que interessa a Marx, uma sociedade industrial, e nós somos produzidos industrialmente, desde o nosso alimento, da nossa roupa, do nosso transporte, que Marx trabalha no Capital, a questão do transporte como uma das formas de agregar valor. Mas isso é outro assunto. E o que é alienação, então? E a ideologia? A alienação é quando eu não me vejo no processo produtivo, eu perco o que eu produzo, que é resultado do meu tempo de vida, que é resultado da minha própria formação, né? Eu me perco no processo produtivo. Eu não vejo o processo produtivo. Eu não vejo como a produção está acontecendo, desde a origem da mercadoria, dos insumos, da fabricação, né? O Marx não pegou a sociedade industrial do automóvel, mas o filmezinho aquele do Charles Chaplin, Tempos Modernos, mostra isso. Marx, de uma certa forma, está sendo visionário nesse aspecto, porque ele está a indústria do Marx é a indústria de tecidos, mas ali já existe uma divisão social do trabalho e o trabalhador não só não ver o resultado do seu trabalho como um todo já na indústria do automóvel, mas já na época do Marx, ele também não fica com o que ele produz. Aqui, na divisão social do trabalho do Taylor e Ford, algumas décadas depois do Marx, é bem nítido a divisão do trabalho intelectual e trabalho manual. Bem, e aí tem um detalhe importante que o Marx diz que as ideias e nem a ideologia vêm por acaso. A nossa mente é determinada ou condicionada, né, é circunscrita na nossa condição material de subsistência. O que eu penso só é possível pensar da forma que eu penso porque eu tenho uma vivência concreta. Marx é materialista, por isso que foi importante no vídeo anterior a gente abordar a questão do idealismo e do materialismo. Isso significa então que minha mente, eu penso, a minha consciência está limitada à minha vivência material. Eu só posso pensar a partir da minha vivência concreta, minha vivência exterior. Mas como eu vivo num processo de produção fragmentado, como eu não tenho a noção da fragmentação do processo, a minha forma de percepção do mundo também vai se dar dessa forma. Bem, um ponto importante. Eu poderia dizer que, e o Gramsci vai retomar isso, que então se a minha consciência
e essa consciência, na visão do Marx, é uma consciência ideológica, né? Se a minha consciência está determinada pela forma em que eu vivo materialmente, então a ideologia do operário é diferente da ideologia do patrão, porque materialmente eles estão em condições diferentes e a mente deles percebe as questões de uma forma diferente, né? Mas isso vai ser Gramsci. Marx não é assim. Porque Marx vai dizer, olha, embora o nome do livro do Marx seja a ideologia alemã, ele está fazendo uma crítica específica aos idealistas alemães de um grupo que ele próprio fez parte, que são os jovens hegelianos, mas o raciocínio dele vai além da própria Alemanha, né? O conceito de ideologia, embora seja ideologia alemã, vai além da Alemanha. O conceito de ideologia é relativo, e aí a ideologia em Marx existe uma ideologia dominante. Isso não significa que exista em Marx uma ideologia dominada, do dominado. Não, isso não existe. Só existe a ideologia do dominante. Atenção, né? O motor da história Marx é a contradição, é a oposição, que ele vai chamar de classes, a luta de classes, os dominantes e os dominados. A ideologia corresponde ao que a gente vai chamar de superestrutura. Marx entende que a sociedade tem duas camadas. Uma camada que a gente vai chamar de infraestrutura, que é a estrutura material, concreta, e a estrutura espiritual, que é a ideologia, a superestrutura, propriamente dita. E essa superestrutura ela corresponde, então, à ideologia da classe dominante. E essa ideologia ela tem uma função clara e específica, que é manter o dominado enquanto dominado. Como é que isso processa? Como é que isso se processa? Bem, assim como a gente tem uma produção material, a gente tem também uma produção espiritual, que faz parte dessa superestrutura. E então o que o Marx vai dizer a respeito disso? A burguesia, ou melhor, a classe dominante, é detentora dos meios de produção, tanto materiais quanto espirituais, que a gente vai retomar isso quando a gente for ver o Althusser. O Althusser vai frisar bastante esse aspecto. O que ocorre? Os nossos pensamentos, embora a gente tenha a nossa vivência, mas as informações elas já nos chegam prontas. Os valores já nos chegam prontos. A burguesia tem a fábrica, mas a burguesia também tem o jornal, na época do Marx, né? Além da época do Marx, a gente pode dizer que a burguesia tem a igreja, e a igreja passa os valores feudais, os valores do nobre. A gente tem a escola, que vai ser o objeto de estudo do Althusser. Então, nesse sentido, a gente absorve a ideologia dominante, porque a classe dominante domina os meios de produção, e aí a gente pode dizer, a ideologia, ela produz. Só uma questão importante, que isso Marx diz, embora a burguesia tenha os seus ideólogos, aqueles que pensam conforme os valores correspondentes à classe dominante, e a gente pode dizer que na classe dominante também tem essa divisão entre os produtores materiais e os produtores da superestrutura, os produtores espirituais,
né? A ideologia não é um processo contínuo enquanto ideologia. O conhecimento, os valores produzidos são conscientes. Eu sei os valores que eu estou defendendo, né? Mas eu não entendo isso enquanto ideologia. Não, o ideólogo é aquele que expressa os sentimentos, os valores, a forma de entender o mundo de uma classe que, no caso, é a classe dominante. Mas isso não significa, de forma alguma, que ele tenha a noção de que isso é ideológico. A gente pode ver agora, toda vez que a gente liga a televisão ou vai numa palestra de autoajuda, ou sei lá o quê, e eles tentam empurrar empreendedorismo, por exemplo, né, como sem cunho ideológico. Não, mas na verdade o empreendedorismo é ideológico. A gente já discutiu isso em outros momentos. É uma ideologia. E tem vários valores, várias visões ali. Então, como é que opera a ideologia? Como é que funciona a ideologia? Quais são os princípios da ideologia? Primeiro ponto, que é como eu citei para vocês, a questão do empreendedorismo. Primeiro ponto importante é que a ideologia naturaliza fenômenos que são sociais. São construções sociais. Falar de uma outra forma, fenômenos que são resultado da luta de classes. Então a gente vai ter, por exemplo, uma estrutura social, socioeconômica, né, como a gente está vivendo agora, nesse momento, que aparece como resultado da natureza. O desemprego, a fome, são algo que são a parte da sociedade, ninguém fez, é natural. E aí a gente tem o segundo ponto da ideologia, que ela é a histórica. Ela é a histórica. A fome no Brasil, numa visão ideológica, não tem nenhuma relação com o Brasil colônia. A desigualdade social no Brasil não tem nenhuma relação com o nosso passado escravocrata. Porque a impressão que dá é que isso surgiu agora. Favela, o morro, os problemas étnicos. A violência contra a mulher não tem um passado histórico de uma sociedade patriarcal. Outro ponto, isso é importante. Justamente porque uma das funções da ideologia é esconder as contradições da sociedade, esconder a luta de classes, ela é generalista. Ela esconde as diferenças sociais num sentimento em comum. Onde é que isso fica claro? Quando a gente tem a ocasião da Copa do Mundo. Todos viram brasileiros, todos viram, sei lá, gremistas, colorados, né? Respeitando as divisões, mas quando tem a Copa, todo mundo é brasileiro. Aí não existe distinção no discurso, mas na prática a gente sabe que existe, né? Quem tem dinheiro para pagar entrada para um estádio é uma coisa. Quem tem televisão, por incrível que pareça, nem todo mundo tem acesso à televisão. Nem todo mundo tem acesso à internet, mas no momento de Copa, todo mundo é brasileiro. Não tem diferença cultural, não tem diferença regional, não tem diferença étnica, não tem diferença nenhuma. Então aqui, as contradições, a empregada que morre porque a patroa foi na Europa, pegou o coronavírus e passou para a patroa, para a empregada, essa diferença não existe.
A empregada que perdeu o filho por uma atitude irresponsável da patroa, a diferença entre elas não existe. São todas brasileiras no momento da Copa. Não tem contradição. Todo mundo igual. Todo mundo é gente. Bem, uma outra função, uma outra forma da ideologia, então, pegar a parte e fazer com que a parte se apresente como um todo. E aqui a gente pode pensar que uma parte da sociedade, né, parece como um todo. E a gente poderia pensar nas generalizações. A gente pode pensar no mesmo raciocínio que um grupo específico gosta de carnaval porque isso tem a ver com padrão cultural e essa parte aparenta ser o todo. Como é que a ideologia faz com que a parte pareça o todo? Justamente porque ela se baseia no fato de que o nosso pensamento, o nosso espírito está ligado pela nossa vivência concreta e a gente mentalmente só é capaz de pegar o fragmento, né? Então esse fragmento vira o todo que encobre o outro processo. Nesse nome nacionalista, nacionalismo, nesse sentido, né? É um outro aspecto de pegar uma parte e transformar no todo. Pegar um fenômeno e generalizar, ou seja, a ideologia é generalista, ela generaliza, ela cria estereótipos. Um exemplo, os homens são assim assado, as mulheres são assim assado. Bem, então, resumindo, a ideologia ela é histórica, ela pega parte pelo todo, ela cria identidades genéricas e ela se propaga no dia a dia, no senso comum. O senso comum é uma expressão ideológica. O senso comum reproduz elementos, ele é, de uma certa forma, a ideologia. A ideologia, né, ela se sustenta pela reprodução do senso comum. E o antídoto, na visão do Marx, é justamente o pensamento dialético. É justamente a praxis. É justamente a preocupação de romper com o imediato da percepção. A gente começa no imediato, mas a gente tem que atuar de uma forma pela praxis, percebendo e racionalizando e refletindo, e chegar a tentar atingir algo maior. Ou seja, só é possível romper com a ideologia através de um método. E esse método, então, é o que a gente pode chamar, na vertente marxista, de método dialético. Por enquanto é isso.
e até mais.